Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu acho interessante é que o próprio nome Laodiceia, né? Laos, povo, e dikaiosine, justiça, então pode ser direito do povo, justiça. Ou pode ser justiça do povo. E é uma cidade absolutamente rica, poderosa, que tinha naquele tempo uma faculdade de medicina que produzia o chamado colúrio, né? Que é a palavra que gerou depois o nosso colírio, né? E era uma igreja que estava num lugar muito rico, né? Mas esta igreja era muito influenciada pelos circunstantes. Você vê que ela não é nem fria nem quente, aí obviamente é uma referência clara, né, a Pamukkale, né, que fica a 14 quilômetros de distância de Laodiceia, e aquelas águas que saíam a 80 graus desciam por gravidade até Laodiceia, chegava a 40 graus e eram insuportáveis, né, de beber, porque eram mornas, né? Então, esta é uma igreja que, assim, que de todas, se eu pudesse dizer qual igreja que mais parece com a que nós vivemos hoje, para mim é Laodiceia. Por quê? Porque eles eram uma igreja que se considerava rica, né? Eles dizem, né? Eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, para mim, esta é uma igreja que tem tudo, tem todos os recursos humanos, é forte, só que ela não é nem fria como o ímpio, que não crê em Deus, ela se declara, né, cristã, crê, mas ela também não tem fervor. Ela fica no meio do caminho, né? E Jesus faz aqui alguns adjetivos, né? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí ele aconselha que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, né? Fala de vestidura branca para vestir, para cobrir a nudez, né? Fala para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Repreendo e disciplino a quantos amo, né? Mas ainda assim é uma igreja a quem Jesus ama, chama ao arrependimento, e aí vem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isto a gente pode tanto entender que é a porta do coração, que é para uma entrega, né? Pode ser também uma referência à igreja para quem Jesus vem, né? Estou à porta, seria, estou chegando, né? Se prepare, né? E aí ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. De novo, aquela ideia que o Samuel falou de governar juntamente com Jesus, inclusive, né, a igreja vai julgar juntamente com ele, né? Assim como eu sentei comigo, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, o que eu diria que é o cerne dessa igreja? Eu tenho toda a divisão aqui, mas vou deixar para o Saião.
Tranquilo. O que eu penso dessa igreja é uma igreja Quase apóstata. quase apóstata. Ainda tem jeito para ela, porque senão não teria arrependimento. Apóstata é Afastada da fé. totalmente. Afastada. Existe um texto em Hebreus capítulo 6, que eu acho que é um texto mas muito forte, que fala de todos os estádios que o indivíduo teve de envolvimento com a verdade, né? Os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, né? Do poder do mundo vindouro, né? E caíram. É impossível renová-los para o arrependimento. Agora, eu não vejo ali como um pecado qualquer. Apostasia mesmo. Porque o pecado ali era uma igreja de cristãos hebreus que estavam voltando a sacrificar animais depois de terem provado do sacrifício verdadeiro de Cristo, entendeu? Não é alguém que pecou, é o indivíduo que, vamos assim dizer, desconverteu. Ele diz, não tem nada a ver, bobagem, eu rejeito, né? É uma e outra aí situação. ele está dizendo algo que é muito forte, é impossível restaurar. Renová-los para o arrependimento. Quer dizer, é um camarada dele, porque todo mundo me pergunta todo dia, Saião, eu acho que eu apostatei. Pastor, o que eu faço? Eu falei, meu amigo, se você tivesse apostatado, você não estava nem aí. Tem um filme que é Barrabás, antigo, com Anthony Quinn. Eu assisti esse filme. Ele aborda, porque esse Barrabás, que é uma ficção feita por um sueco que ganhou o prêmio Nobel, chamado Per Lagerkvist, e o Barrabás tenta crer e não consegue. É mais ou menos esse tipo da pessoa que gastou a sua chance de tal forma que ele não tem mais como dar marcha ré. Existe um estado anterior a isso, que é a mente que vai se cauterizando, né? Porque o Espírito Santo, ele convence você do pecado. Aí você continua pecando, vai pecando, de repente você começa a não sentir mais a culpa. Não tem mais retorno. E aí chega um momento que não tem volta. É impossível um camarada desse se arrepender. Mas eu vou dizer uma coisa, Laodiceia é um lugar extraordinário. Quando você chega lá, é bem interessante, é pertinho de Colossos, né? Aliás, o lugar dos colossenses de Colossos não foi nem escavado, ainda está lá, um monte, né? Tatelo, Colossa, ali pertinho, fica perto do rio Lico, né? Que é um rio de águas frias, inclusive. Por isso é interessante ler o que a gente tem aqui. E pertinho ali do lado, né, tá Hierápolis, que é Pamukkale, onde você tem água quente. Então, nesse jogo do quente e frio, por isso que ele fala do morno aqui. Então, o contexto. E Laodiceia é, de todas as igrejas aqui, recentemente foi mais escavada. Então, eles ampliaram tanto, acharam coisas extraordinárias, acharam o teatro, inclusive uma coisa que mexeu com a minha cabeça, até hoje não consertou ainda, é que eles acharam uma coluna, e nessa coluna tem a figura junto de uma cruz com uma menorá. Nossa. É uma coisa que parece ter sido feito numa época um pouco diferente, mas a pergunta é o que foi aquilo? Se era um grupo de hebreus e judeus que criam no Messias Jesus, se era alguém tentando fazer uma parceria. Quer dizer, que grupo é esse que ou alguém está dizendo estava caminhando para a apostasia. Ou a cruz está acima da menorá, alguma coisa, mas é muito raro, isso não se encontra esses dois símbolos assim juntos, né? Então, lá você pode ver o que é de fato luxo, riqueza, bem-estar, uma cidade grande, a rua de entrada de Laodiceia, um espetáculo ali. Uma rua enorme, né? E aí a gente vê exatamente essa situação de total, né, riqueza, bem-estar. O pessoal ia fazer tratamento, né, ia se curar lá, e depois ele vai dizer... Dali veio o nome colírio. Que era utilizado. Por isso que... colúrio. Era um unguento que se colocava nos olhos. Se colocava nos olhos e que realmente tratava várias enfermidades na época para os olhos. Então... E apesar disso, essa igreja não tem nada que mereça elogio. Se aquelas duas não tem nenhuma crítica, essa não tem nenhum elogio. Nossa. Quer ver? Vou dar um resuminho aqui do que aparece lá. O que a gente tem? Laodiceia, né? Mas reforçando para o pessoal também, agora eu postei lá direto no Insta, né? O resumo completo já no feed mesmo. Então, Laodiceia não tem nada de aprovação, reprovação, a mornidão e a arrogância, né? E o que deve ser
pedido para eles que eles comprem de mim ouro, roupas e colírio, quer dizer, está ironizando, né? Vocês se acham ricos, mas vocês na verdade não têm nada. Abra a porta, que eles devem ser diligentes, se arrependerem, e a promessa é sentar no trono de Deus com Cristo, mais uma vez enfatizando essa Posso questão. fazer um parêntese aqui? Claro. Na verdade, no versículo 17, Jesus fala do que eles pensam que eles são. Pois dizes, eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E aí, em seguida, Jesus fala o que eles realmente são. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu acho que hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas pensam que são. E muitas vezes elas avaliam as outras por aqueles sinais de riqueza e de aparência e não pelo caráter, não pelo valor. Olha, quando a minha igreja era uma igreja pequena, quando eu não era conhecido na internet, eu era o mesmo cara. Ninguém me convidava. Depois que eu passei a ter muita gente me seguindo, aí hoje as pessoas querem. Então eu fico pensando, esse é o tempo em que, eu não estou dizendo a igreja em si, mas é o tempo em que nós estamos vivendo. Da superficialidade. Da superficialidade e, sobretudo, de um sentimento de autonomia, sabe, de independência de Deus que a gente vê dentro da igreja. E isso é uma coisa que me preocupa muito. E eu falo sobre mim mesmo, entendeu? Todo dia eu tenho que falar, Deus, eu não posso me esquecer que tudo que eu realizei, estou chegando aí, passei, sei lá, 2/3 da minha vida, foi porque o Senhor me deu. Mas nada disso eu vou levar para lá. O que eu vou levar, Vilela, o que você vai levar, não são as milhões de pessoas que você atinge, as pessoas maravilhosas que você entrevistou. O que você vai levar para lá, o que vai ser eterno, é o teu coração para com Deus. Todas as outras coisas vão passar, inclusive dons espirituais.